O maior milagre da Bíblia tem um segredo que a maioria das pessoas nunca percebeu. O Mar Vermelho talvez nunca tenha existido. Existe um momento na história da humanidade que atravessou milênios, cruzou continentes e sobreviveu a impérios, guerras, tradições orais e revoluções científicas. Um momento que, para bilhões de pessoas ao redor do mundo, representa a maior intervenção divina já registrada. Um mar que se abriu. Uma nação inteira que passou a pé por onde havia apenas água. E um exército que desapareceu nas profundezas. A travessia do Mar Vermelho é provavelmente a cena mais iconicamente reconhecida de toda a narrativa bíblica. Está gravada na memória coletiva da civilização ocidental com uma força quase física. As águas erguidas como muralhas, o povo caminhando pelo leito exposto, Moisés com o cajado estendido e então o colapso das ondas sobre as forças do faraó. Essa imagem foi pintada, esculpida, filmada, cantada e recitada por mais de 3.000 anos. Mas aqui está a questão que ninguém faz com frequência suficiente. Onde exatamente isso aconteceu? Não é uma pergunta simples. E quanto mais fundo você mergulha na história, na arqueologia, na linguística e na geografia, mais a resposta se torna evasiva e mais fascinante. Porque dependendo de qual evidência você escolhe priorizar, o local da travessia poderia estar em 3 continentes diferentes, em pelo menos 5 regiões geográficas distintas, e a própria natureza do evento muda completamente dependendo de onde você traça a rota. Essa é a história de uma das buscas arqueológicas mais controversas, apaixonadas e academicamente disputadas da história moderna. Uma busca que começa com um erro de tradução de 2.000 anos, passa por formações de coral subaquáticas no fundo de um golfo quase inexplorado e termina, ou talvez não termine nunca, com mais perguntas do que respostas. Comecemos pelo princípio. E o princípio, como acontece com frequência nesse tipo de investigação, é uma palavra. No texto hebraico original da Bíblia, o corpo de água que Moisés atravessou não é chamado de Mar Vermelho. O nome que aparece consistentemente nos manuscritos mais antigos é Yam Suf, que em hebraico significa literalmente Mar de Juncos ou Mar de Canas. Essa distinção pode parecer menor, quase pedante, mas ela muda tudo. A tradução que moldou a percepção ocidental por séculos não veio do hebraico original. Ela veio de uma tradução grega chamada Septuaginta, compilada entre os séculos III e II a.C., por eruditos judeus em Alexandria, no Egito. Quando esses tradutores encontraram a expressão Yam Suf, eles escolheram renderizá-la como Erythra Thalassa, que significa em grego Mar Vermelho. E foi essa expressão que entrou no latim, depois no português, no inglês, no espanhol e em praticamente todas as línguas europeias modernas. Por que os tradutores gregos fizeram isso? A teoria mais aceita é que, a partir da perspectiva geográfica do Egito helenístico, o Mar de Juncos mencionado nas Escrituras correspondia ao que eles conheciam como o Mar Vermelho, o vasto corpo de água a sudeste do Egito. Pode ter sido uma generalização razoável para a época, mas para pesquisadores modernos tentando determinar um local específico, essa tradução criou séculos de confusão. Porque o Yam Suf original não precisava ser necessariamente um mar profundo e distante. A palavra hebraica sup aparece em outros contextos bíblicos claramente associada à vegetação aquática. Juncos, papiros, plantas que crescem em águas rasas e pantanosas. O próprio bebê Moisés, no livro do Êxodo, é colocado numa cesta de papiro e depositado entre os juncos, e a palavra usada para descrever o local é derivada da mesma raiz, suf. Isso levanta uma possibilidade que desafia toda a imaginação popular do evento. E se a travessia não tivesse ocorrido num mar profundo e tempestuoso, mas numa região de pântanos e lagoas rasas no norte do Egito? Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Se o local era raso o suficiente para ser coberto de juncos, como um exército inteiro poderia ter se afogado ali? É exatamente aqui que os debates começam a se multiplicar. A primeira grande categoria de candidatos para a travessia está no norte do Egito, uma região que na antiguidade era radicalmente diferente do que é hoje.
No período do Novo Reino Egípcio, que é quando a maioria dos estudiosos situa o Êxodo, a região nordeste do delta do Nilo era um mosaico de lagos, canais, braços fluviais e pântanos sazonais que mudavam de configuração dependendo das cheias anuais. Havia lagoas que apareciam e desapareciam. Havia passagens entre corpos de água que eram transitáveis em certas épocas do ano e letais em outras. Os defensores dessa teoria, chamada frequentemente de Rota do Norte, argumentam que faz sentido geográfico e logístico. Se os israelitas estavam saindo de uma região chamada Gósen, no delta do Nilo, uma rota para o norte os levaria exatamente por esses pântanos antes de entrar na faixa costeira mediterrânea, a estrada da terra dos filisteus, mencionada no próprio texto bíblico. O texto diz que Deus os desviou dessa rota, mas a geografia ainda sugere que a travessia teria ocorrido em algum ponto da transição entre o delta e o Sinai. Um dos candidatos mais específicos nessa categoria é o Lago Sirbônio, um corpo de água raso e instável na costa mediterrânea do Sinai, separado do mar por uma estreita faixa de areia. Escritores da antiguidade, incluindo Diodoro Sículo, descreveram esse lago como extremamente perigoso. Parecia terra firme por cima, mas era um atoleiro mortal por baixo. Exércitos inteiros, segundo esses relatos antigos, tinham desaparecido ali ao tentar atravessá-lo sem conhecimento do terreno. A imagem de carruagens e cavaleiros afundando num pântano disfarçado de chão sólido tem uma ressonância perturbadora com o relato bíblico. Mas há um detalhe que poucos historiadores mencionam. O próprio texto do Êxodo descreve as águas que se abriram como tendo paredes à direita e à esquerda, uma linguagem que implica profundidade vertical considerável, não uma passagem por pântanos rasos. Esse detalhe textual é frequentemente citado por aqueles que defendem que a travessia ocorreu em águas muito mais profundas. E isso nos leva para o sul. O Golfo de Suez é o braço ocidental do Mar Vermelho moderno, separando o Egito continental da Península do Sinai. É um candidato que tem apoio histórico sólido e foi durante muito tempo a localização oficial da travessia no imaginário ocidental. Geograficamente, uma rota que seguisse o êxodo de Ramsés, possivelmente identificada com a moderna Cantir ou Avaris no delta, para o sul, ao longo da borda oriental do Egito, chegaria ao topo do Golfo de Suez, numa região relativamente estreita e rasa na extremidade norte do Golfo. Essa localização tem uma vantagem importante. É geograficamente acessível a pé a partir das regiões onde os israelitas teriam vivido como escravos. A distância é longa, mas não impossível em vários dias de caminhada. E a região norte do Golfo de Suez, em certos pontos, tem profundidades e ventos que, segundo alguns estudos oceanográficos modernos, poderiam teoricamente ser afetados por um vento forte e sustentado, criando uma passagem temporária. Em 2010, um estudo publicado no Journal PLOS One por Carl Drews e Wei-Han Lim, ambos pesquisadores da Universidade do Colorado, calculou que um vento de leste com velocidade de aproximadamente 100 km por hora, sustentado por 10 a 12 horas, poderia teoricamente empurrar as águas rasas de uma lagoa de maré conectada ao Golfo de Suez, criando uma passagem transitável de cerca de 3 a 4 km de largura por 4 horas. A física, segundo os pesquisadores, era completamente plausível. O modelo não prova o êxodo. Os próprios autores foram cuidadosos em deixar isso claro, mas demonstra que o mecanismo natural descrito no texto tem correspondência em fenômenos oceanográficos documentados. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado, porque há outro candidato. Um candidato que fica muito mais longe, que envolve profundidades muito maiores e que foi o centro de uma das controvérsias arqueológicas mais acaloradas das últimas décadas. Um candidato que, para seus defensores mais apaixonados, não é apenas o local mais provável da travessia. É o lugar onde as evidências físicas do evento ainda existem, preservadas no fundo do mar. Estamos falando do Golfo de Aqaba. O Golfo de Aqaba é o braço oriental do Mar Vermelho, uma faixa de água profunda e estreita que separa a península do Sinai da Arábia Saudita. É um golfo de características geológicas dramáticas. Suas águas chegam a mais de 1.800 metros de profundidade. Em certos pontos,
Seus lados são flanqueados por montanhas que descem abruptamente até o mar, e suas correntes e condições podem ser severas. Não é, em nenhum sentido convencional, o tipo de lugar onde você esperaria encontrar a travessia de um grupo de refugiados a pé. Mas os defensores do Golfo de Aqaba, como local da travessia, têm uma rota alternativa para o êxodo que torna a localização geograficamente coerente. Nessa interpretação, os israelitas não seguiram para o norte ou para o noroeste do Sinai. Eles cruzaram o Sinai de oeste a leste, chegando ao Golfo após vários dias de marcha pelo interior árido da península. A principal candidata para o ponto de travessia nessa teoria é uma área próxima à moderna cidade de Nuweiba, no Egito, onde existe uma praia relativamente plana, incomum nessa costa rochosa, que se estende para uma espécie de plataforma subaquática que cruza parte do Golfo antes de mergulhar em águas mais profundas. O nome associado de forma quase inevitável a essa teoria é Ron Wyatt. E aqui a história se torna ao mesmo tempo fascinante e profundamente problemática. Ron Wyatt era um anestesiologista americano do Tennessee que, a partir dos anos 1970, transformou-se numa espécie de explorador bíblico amador. Ele afirmou ter descoberto ao longo de sua vida uma lista de achados que incluía a Arca da Aliança, o sangue de Cristo num recipiente de pedra, a Arca de Noé, e, relevante para nós aqui, rodas de carruagem egípcias preservadas no fundo do Golfo de Aqaba, a dezenas de metros de profundidade, que seriam os restos do exército do faraó destruído durante a travessia do Mar Vermelho. As alegações de Wyatt criaram um furor considerável entre comunidades religiosas populares, especialmente nos Estados Unidos, onde suas palestras e publicações circularam amplamente. Ele descreveu ter mergulhado no Golfo de Aqaba e encontrado ossos humanos, ossos de cavalos e rodas de carruagem em estilo egípcio, algumas delas, segundo ele, revestidas com ouro. Ele produziu fotografias e vídeos de suas alegadas descobertas. O que os arqueólogos e historiadores profissionais encontraram quando examinaram as alegações de Wyatt foi uma história muito mais complicada e desconfortável. Nenhuma das alegadas rodas de carruagem foi recuperada e submetida à análise independente. As fotografias eram de qualidade e contexto insuficientes para qualquer verificação séria. Nenhuma instituição arqueológica credenciada pôde corroborar qualquer das suas descobertas. A comunidade acadêmica foi, em termos gerais, devastadora em seu ceticismo. Ron Wyatt foi classificado como um entusiasta bem-intencionado, na melhor das interpretações, ou como um fabricador, na pior. Wyatt faleceu em 1999 e suas alegações foram em grande medida descartadas como pseudo-arqueologia pelo establishment acadêmico. E aqui é onde a história toma um rumo que obriga à pausa. Porque, independentemente da credibilidade de Ron Wyatt como pesquisador, e há razões sérias para questionar suas metodologias e algumas de suas alegações, o local que ele identificou no Golfo de Aqaba não foi completamente examinado por arqueólogos profissionais utilizando equipamentos modernos. A Arábia Saudita, que controla a parte oriental do Golfo e cuja zona costeira seria relevante para qualquer busca abrangente, historicamente, restringiu o acesso de pesquisadores estrangeiros às suas águas territoriais e costa interior. Isso significa que existe uma lacuna real, frustrante e honesta na investigação científica do local. Não porque os arqueólogos profissionais tenham encontrado e rejeitado evidências concretas, mas porque, em grande medida, a investigação sistemática simplesmente não aconteceu com os recursos e a metodologia que mereceria ser levada a sério. E então, há as imagens. Mergulhadores que visitaram a área próxima a Nuweiba ao longo das últimas décadas documentaram formações subaquáticas incomuns, estruturas que alguns descrevem como tendo uma morfologia diferente das formações de coral naturais típicas da região. Algumas dessas imagens circularam amplamente em documentários populares e na internet, alimentando debates acalorados. A interpretação dessas formações é profundamente subjetiva e tecnicamente complicada. O fundo do Mar Vermelho e do Golfo de Aqaba
tem uma biodiversidade de coral extraordinariamente rica, capaz de criar estruturas de aparência bizarra e inesperada sobre praticamente qualquer objeto que afunde e permaneça estático por tempo suficiente. Uma âncora, uma viga de madeira, um pedaço de maquinário moderno, qualquer coisa pode se tornar o núcleo de uma formação de coral que, décadas depois, pode parecer completamente orgânica ou completamente artificial, dependendo do ângulo e do observador. A verdade honesta é esta: se houvesse rodas de carruagem do Antigo Egito no fundo do Golfo de Aqaba, e se fossem recuperadas e datadas com precisão, seria uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias da história humana. A ausência de tal confirmação não prova que não existem, mas a carga da prova permanece sobre quem afirma a existência. Enquanto isso, a busca continua por outras rotas e outros locais. Vale a pena pausar aqui para entender melhor o que estava acontecendo no Egito naquele período, porque o contexto histórico é fundamental para avaliar qualquer rota proposta. O período mais frequentemente associado ao êxodo bíblico é o Novo Reino Egípcio, especificamente a 19ª dinastia, que inclui os reinados de Sete I e seu filho Ramsés II, o Grande, um dos faraós mais prolíficos e documentados de toda a história egípcia, que governou por mais de 60 anos e deixou monumentos em todo o Egito e Núbia. A imagem popular do faraó do Êxodo, sendo Ramsés II, é em parte alimentada pelo simples fato de que ele é o faraó egípcio mais reconhecível. Sua múmia está no Museu do Cairo, seus templos em Abu Simbel são patrimônios mundiais, e seu reinado foi tão extensamente documentado que ele se tornou o padrão de referência para o período. Mas aqui está o problema: não há registro egípcio contemporâneo de qualquer evento que se assemelhe ao Êxodo. Nenhuma inscrição, nenhuma memória monumental. E os egípcios, vale ressaltar, eram extraordinariamente meticulosos na documentação de sua história, especialmente de suas vitórias. Eles registravam batalhas, tributações, a quantidade de trigo armazenado em cada celeiro provincial. A ausência de qualquer registro de uma catástrofe nacional, pragas, a morte do primogênito do faraó, a destruição do exército real, é para muitos estudiosos o argumento mais poderoso contra a historicidade. Os defensores da historicidade respondem com dois argumentos. Primeiro, os egípcios também tinham o hábito de não registrar derrotas humilhantes. Quando o faraó Tutancâmon morreu jovem e sem herdeiros, seu nome foi posteriormente apagado dos registros. Quando o faraó herético Akenaton foi deposto, sua memória... Uma derrota catastrófica de proporções religiosas e políticas seria exatamente o tipo de evento que o orgulho egípcio oficial teria todos os incentivos para apagar. Segundo, o próprio consenso sobre quando o êxodo teria ocorrido não é nem de longe tão firme quanto parece. Alguns estudiosos colocam o evento numa data significativamente mais antiga, na 18ª dinastia ou até antes, o que mudaria completamente o conjunto de faraós envolvidos e os registros. E há um terceiro ponto, mais sutil, mas potencialmente o mais importante. Mesmo para aqueles que aceitam a historicidade geral do Êxodo, o número de israelitas envolvidos na narrativa bíblica, frequentemente calculado em mais de 2 milhões de pessoas, com base nos números dados no livro de Números, é visto por praticamente todos os arqueólogos modernos, incluindo muitos que são pessoalmente religiosos e que acreditam na historicidade do evento como sendo simbólico, literal. Um êxodo de uma população menor, dezenas de milhares talvez, deixaria evidências muito mais difíceis de detectar e identificar. O que nos traz de volta à questão da rota. E há um detalhe geográfico que frequentemente passa despercebido nas discussões populares. O texto bíblico menciona várias localidades ao longo da rota do Êxodo: Ramsés, Sucote, Etã, Pi-Hairote, Migdol, Baal-Zefon. Alguns desses nomes foram tentativamente identificados. Outros permanecem completamente misteriosos. A tentativa de mapear a rota do Êxodo baseada nessas referências textuais é um exercício que produz resultados radicalmente diferentes dependendo de quais identificações você aceita, e nenhum consenso amplo emergiu entre os estudiosos.
Mas há um elemento da narrativa que tem recebido atenção crescente nos últimos anos: a menção da Montanha de Deus, identificada na tradição como o Monte Sinai. A localização dessa montanha é outro enigma em si mesmo, com candidatos na Península do Sinai, no noroeste da Arábia Saudita e em outras regiões. E dependendo de onde você coloca o Monte Sinai, a lógica da rota do Êxodo e, portanto, o local da travessia, se reorganiza completamente. Alguns pesquisadores, como o escritor e explorador australiano Bob Cornuke, argumentaram que o Monte Sinai está na Arábia Saudita, especificamente numa montanha chamada. Se essa identificação estiver correta, então faria sentido geográfico que os israelitas tivessem cruzado o Golfo de Acaba, porque a montanha estaria do outro lado. Essa teoria tem adeptos entusiastas e críticos igualmente apaixonados. A Arábia Saudita não permite escavações independentes em Jabal al-Laus, o que, assim como no caso das alegadas rodas de carruagem, mantém a questão permanentemente em aberto. Há algo profundamente... Não é apenas uma questão de curiosidade histórica ou de verificação arqueológica. Para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, judeus, cristãos, muçulmanos, a travessia do Mar Vermelho não é apenas um evento histórico. É o evento fundacional de uma fé. É o momento em que a história sagrada e a história humana se tocaram de maneira tangível e irrefutável. É a âncora de uma identidade espiritual. Mas isso é exatamente o que torna a pergunta tão delicada e tão urgente ao mesmo tempo. Porque se o evento é histórico, se houve um Moisés, um faraó, uma fuga, uma travessia, então em algum lugar do planeta existem evidências físicas desse encontro entre o humano e o divino. Existe um leito de mar que uma vez ficou a seco enquanto um povo passava. Existem sedimentos que guardam os restos de carruagens e cavalos. Existe uma... A arqueologia moderna tem ferramentas extraordinárias. Imagens de satélite capazes de revelar estruturas enterradas a metros de profundidade. Sonares de varredura lateral que mapeiam o fundo do mar com resolução de centímetros. Datação por radiocarbono, que pode dizer com precisão de décadas quando um pedaço de madeira foi cortado. Análise de DNA, que pode identificar a origem geográfica de restos humanos. Se o evento deixou evidências físicas, as ferramentas para encontrá-las existem hoje de maneira que não existiam uma geração atrás. O problema não é tecnológico, é político, logístico e, talvez mais fundamentalmente, é um problema de vontade acadêmica, porque a questão do Êxodo se tornou tão carregada de implicações religiosas e ideológicas que muitos acadêmicos sérios preferem se manter à distância. Há o risco de ser associado à apologética religiosa e há o risco simétrico de ser acusado de motivação antirreligiosa se você for cético demais. O resultado é frequentemente um silêncio acadêmico que deixa o campo aberto para os entusiastas não credenciados, o que, por sua vez, alimenta alegações como as de Ron Wyatt, que, por sua vez, geram rejeições reflexivas que impedem uma investigação mais cuidadosa. É um ciclo que não serve. O que os arqueólogos realmente encontraram nos locais candidatos ao longo das últimas décadas conta sua própria história fascinante, mesmo que seja uma história de lacunas e perguntas em aberto. No norte do Sinai, escavações conduziram por James Hoffmeier e outros identificaram o que parece ser uma cadeia de fortes militares egípcios ao longo da rota costeira, exatamente a estrada da terra dos filisteus, que o texto bíblico menciona que os israelitas... Isso sugere que essa rota era de fato conhecida, utilizada e militarmente controlada pelos egípcios, o que tornaria uma passagem por ali por um grupo de escravos fugitivos praticamente impossível e, portanto, paradoxalmente corrobora a narrativa bíblica. No delta do Nilo, análises arqueológicas de Avares, identificada por muitos com a bíblica Ramsés, revelaram uma cidade que teve uma população semítica significativa durante o período intermediário, seguida por um aparente abandono ou expulsão dessa população. A história é mais complexa do que um simples paralelo com o Êxodo, mas os vestígios de uma presença semítica substancial, seguida de seu desaparecimento, no Golfo de Suez,
Nenhuma evidência direta da travessia foi encontrada, mas a morfologia costeira da região norte do Golfo mudou significativamente ao longo de milênios, o que significa que buscar vestígios de um evento de 3.000 anos atrás nessa área é uma tarefa extraordinariamente difícil mesmo com as melhores ferramentas modernas. E no Golfo de Aqaba, a investigação sistemática simplesmente não aconteceu em escala suficiente. Cada ausência de evidência é um convite para continuar procurando ou um sinal de que procuramos no lugar errado. E essa ambiguidade, essa tensão entre o que sabemos e o que ainda não sabemos, é precisamente o que mantém viva essa busca. Há algo que os estudiosos de todas as posições tendem a concordar, e vale a pena terminar com isso. Independentemente de onde a travessia ocorreu, independentemente de quais mecanismos naturais ou sobrenaturais estiveram envolvidos, o evento capturado na memória cultural e religiosa de Israel é de uma natureza que não se deixa facilmente reduzir. Se foi um lago raso no norte do Egito e um vento providencial empurrou a água por tempo suficiente para uma passagem, a experiência de atravessar esse limite entre a escravidão e a liberdade, com o exército inimigo à espreita atrás, teria sido tão aterrorizante e tão libertadora quanto... Se foi o Golfo de Aqaba, e as águas de fato se abriram de uma maneira que desafia qualquer explicação puramente física, então, em algum lugar, a centenas de metros de profundidade, coberto por coral e sedimento, pode estar o testemunho silencioso. E se nenhum dos locais identificados até agora é o correto, se a busca ainda não chegou ao lugar certo, então a arqueologia do futuro, com suas ferramentas que ainda não imaginamos, pode um dia varrer o fundo de um golfo ou a superfície de uma planície e encontrar ali algo que nos force a reescrever tudo o que achamos que sabemos. O hebraico diz Yam, um nome que evoca não grandiosidade, mas humildade. Plantas que crescem onde a água encontra a terra, no limite entre o conhecido e o desconhecido. É talvez uma metáfora adequada para o estado atual dessa busca. Estamos nesse limite, entre o que o registro histórico nos permite confirmar e o que a fé e a imaginação nos convidam a considerar. Em algum lugar, sob o sol e a água e o tempo, e a pergunta onde Moisés abriu o mar, permanece uma das mais instigantes que a arqueologia e a história